Bom dia pessoal, tudo bem? Fazendo aqui a correção da prova, comentando ela, tá? Primeira questão aqui da prova falava o seguinte: as sociedades antigas construíram as próprias explicações acerca da natureza e das respectivas leis. A ciência atual avançou bastante na compreensão em relação à estrutura da matéria, descobrindo inicialmente os elementos químicos e as variadas partículas fundamentais que constituem a matéria. Nesse sentido, os séculos XIX e XX foram marcados pelo avanço expressivo dos modelos atômicos. No que se refere a esse tema, assinale a alternativa correta. Aí temos alternativas. Aí na letra A fala elementos naturais, água, fogo, ar, terra e éter. Pessoal, isso não são elementos, tá? Não são elementos. B. O modelo atômico de Thomson ressalta a propriedade elétrica da matéria, preservando o conceito de indivisibilidade do átomo. Pessoal, o modelo dele até é associado a pudim com passas. Ele propõe que é divisível sim o átomo. Ele tem partículas positivas e partículas negativas. São separadas, então está errado. Os elétrons são partículas não massivas carregadas eletricamente. Pessoal, o elétron, ele está dizendo que não tem massa, né? Mas o elétron tem massa. Só que a massa dele é muito pequena. Aí continuando. Por isso, o número de massa dos elementos químicos é dado pela soma do número de prótons e nêutrons. Na verdade, é porque a massa do elétron é muito pequena, não faz diferença. A resposta correta, letra D. O modelo de Thomson é hábil ao descrever as reações químicas e o comportamento elétrico da natureza, mas falha ao descrever a interação de partículas radioativas com a matéria. Então, o Thomson explicava a parte elétrica da matéria, mas ele não explicava como que a radiação conseguia atravessar essa matéria, já que o átomo proposto por ele era maciço, tá? E letra E, os orbitais previstos pelo modelo atômico atual prevê que os elétrons orbitam ao redor do núcleo através de trajetórias elípticas de energias constantes. Pessoal, aqui está propondo que a trajetória, todas elas são elípticas, mas na verdade existem vários formatos diferentes, tá? Esse que é o erro. Vou dar uma pausa aqui. Bom, agora número 2. Número 2. O modelo atômico de Rutherford foi fundamentado nas observações do experimento que uma fina lâmina de ouro de mais ou menos 0,0001 milímetro de espessura foi bombardeada com partículas alfas emitidas pelo polônio, contido no interior de um bloco de chumbo, provido de uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfas por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro, foi colocado uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco, conforme a figura abaixo. Observando as citilocas na tela referida do sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e que poucas partículas sofriam desvios. De acordo com o experimento de Rutherford, está correto o que se afirma em. Então, pessoal, resumindo aqui, ó, ele colocou matéria radioativa aqui dentro dessa caixinha. Ela tem uma pequena abertura para que as partículas alfa saíssem e passassem pela lâmina de ouro aqui.
Aí ele percebeu que a maioria das partículas atravessam a lâmina e algumas partículas não conseguiam atravessar, entendeu? Algumas partículas, mas a maioria atravessava. Algumas sofriam desvio, igual essa aqui, mas atravessava, e outras passavam direto, tá? E aí temos as alternativas. As partículas sofrem desvio ao colidir com os núcleos dos átomos de ouro. Sim, a partícula batia no núcleo, porque é no núcleo que tem a concentração da massa. E aí sofriam desvios. B. As partículas possuem carga elétrica negativa? Não, a partícula alfa é carga positiva. C. Partículas sofrem desvio ao colidir com elétrons dos átomos de ouro. Pessoal, lembra que eu falei para você na questão anterior que o elétron tem massa, só que a massa dele é desprezível. É como se fosse assim, por exemplo, eu, professor, tenho 120 quilos e de repente eu quero passar através de uma porta e nessa porta tem uma formiga tentando me impedir de atravessar. Tipo assim, é incoerente, não tem como ela me impedir. A massa dela, ela tem uma massa, mas é muito desprezível, ela não vai conseguir me segurar. Entender mais ou menos isso. Então tá errado. D. Na ilustração não foram indicadas as partículas que não atravessaram a lâmina de ouro. Foram indicadas sim. E o tamanho do átomo é cerca de 1000 a 10.000 vezes maior do que o núcleo. Pessoal, é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Então também está errado. Pausar de novo. Bom, agora a terceira questão. Assinale com V de verdadeiro e F falso as afirmações abaixo referente a algumas propriedades dos átomos. Isótonos têm propriedades físicas iguais? Não, não tem. Isótonos significa ter um número de nêutrons iguais e isso não define as propriedades físicas dele. Isóbaro tem propriedades químicas iguais. Pessoal, os isóbaros ele tem as massas iguais. Não significa que as propriedades químicas deles são iguais. Isótopos têm propriedades químicas iguais. Sim, se eles são isótopos, eles têm o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, tem as mesmas propriedades químicas. Isóbaros de elementos diferentes têm necessariamente um número diferente de nêutrons. Sim, para eles serem isóbaros, o número de nêutrons entre eles é diferente. Então, a nossa alternativa é a D. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Quarta questão. Cientistas de 5 centros de pesquisa sobre o câncer nos Estados Unidos concluíram que cigarros e de esse produto, esse nome esquisito aí, são mais perigosos à saúde que os normais e têm contribuído para um forte aumento de um certo tipo de câncer de pulmão, devido aos seus filtros serem perfurados. Entre as substâncias presentes na fumaça do cigarro, podemos citar nicotina, CO, materiais particulados como polônio, carbono, arsênio, níquel, chumbo e cádmio, entre outros. Beleza? Aí vem, considerando as informações acima, assinala a alternativa correta. Aí vamos lá, letra A. A fumaça do cigarro é uma mistura homogênea, formado somente por substâncias simples. Pessoal, substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento. Aqui, ó, ele falou sobre a nicotina e o CO2. Elas são substâncias compostas. Então, a letra A não tem só substâncias simples, ela está errada. B. Entre os elementos citados, arsênio, chumbo, níquel, cádmio, polônio, carbono, há um par de isótonos. Pessoal, isótonos são aqueles elementos que têm o mesmo número de nêutrons.
Se você fizer o cálculo aqui, ó, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, do chumbo. Deixa eu só focar aqui. Chumbo 207, que é a massa menos 82, dá 25. Esse é o número de nêutrons do chumbo. E se a gente for lá no polônio, 209 menos 84 dá 25 também. Então o polônio e o chumbo são isótonos, ou seja, há um par de isótonos. Não tem outro. Eu calculei aqui, não tem. Então essa é a resposta. C. A queima de cigarro é considerado um processo físico. O pessoal falou que é queima, é químico. Tá queimando, não importa o que seja, é químico. D. O monóxido de carbono representa uma substância simples. Acabei de falar para vocês aqui, o monóxido de carbono é o CO, é uma substância composta. Ele tem carbono e oxigênio. E a letra E. Os compostos polônio e carbono são representados pelos símbolos P e C, respectivamente. Pessoal, se colocar só o símbolo P, é fósforo. Polônio tem que colocar o P e o O. Igual daqui, ó. Isso aqui é polônio. P e O. Deixa eu focar aqui. Esse é o polônio. Se colocar só o P, é fósforo. Bom, a número 5 agora. Considere o íon magnésio Mg2+, que atua na formação de ossos e dentes, e o íon fosfeto P3-, presente em algumas substâncias que atuam como inseticidas. Sobre esses íons, pode-se afirmar... essa questão eu já tinha resolvido lá na lista, né? Eu estou com a resolução aqui já. Peraí. Então, o magnésio aqui, ele tem massa 24, número atômico 12. Isso a gente pegou na tabela periódica, esses valores, tá bom? Quando ele, digamos que ele não tem essa carga, igual tá aqui, ó, né? Aqui em cima é a massa e aqui embaixo é o número atômico. Então a massa dele é 24, número atômico 12. O número atômico é igual ao número de prótons, 12, e o número de elétrons, se não tiver carga, é igual a de prótons, que também é 12, e nêutrons é 24 menos 12, que é 12, por coincidência. Agora, quando ele aparece uma carga, significa que ele ganhou ou perdeu elétron. Se for positivo, quer dizer que ele perdeu. Então, era para ele ter 12, era para ele ter 12, mas ele perdeu 2, então ele tem agora 10, tá? Então, para esse íon, essas são as configurações, ó. Aí, já olhando aqui já a resposta, né? Letra C, magnésio possui 10 elétrons. Esse magnésio 2+ possui 10 elétrons. Sim, a gente acabou de ver aqui que o magnésio 2+ possui 10 elétrons. Então a resposta, letra C.